Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais uma convidada muito querida para mais um encontro onde a gente vai compartilhar um assunto muito relevante. E a minha convidada de hoje é a Jana. Claro que ela vai se apresentar melhor para vocês, mas a Jana, o que eu posso falar dela, né? Ela é uma adoradora, uma ministra aí de louvor que impacta, né? Eu sinto muita presença de Deus ao ver a Jana, ao assistir a Jana. Mas a Jana também é uma filha amada, antes de tudo, né? Ela é uma filha amada de Deus. A Jana é estudante de psicologia, ela vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Em breve, aí, uma futura psicóloga. E ela é uma querida. Eu vou deixar ela se apresentar e vamos ter esse papo com a Jana nesse dia. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Nossa, eu tô aqui, tô super feliz. Muito obrigada pelo convite, Jaque. Realmente sou uma adoradora, amo adorar o Senhor, amo cantar, louvar. Tô aí nessa caminhada de estudo, bem complicada, mas tem sido uma bênção, tem sido assim, agregado muito na minha vida com relação ao conhecimento, com relação a pessoas, a entender pessoas, isso é muito bom. E vamos aí nessa caminhada que vai ser uma bênção e eu tenho certeza que esse momento aqui vai ser uma bênção também. O que puder compartilhar, já que Vamos lá, então. E, gente, esqueci de falar uma coisa muito importante também. A Jana vai estar na nossa imersão Resplandeça. Ela é integrante do time, né, Sim, Jana? sim. A Jana vai estar lá conduzindo em uma palestra incrível que nós vamos Verdade. trazer só aquele spoiler no final Sim. do nosso papo aqui. Ela vai falar um pouquinho sobre o que ela vai compartilhar também na imersão com a gente. Verdade. Mas, Jana, vamos lá, minha amada. A pergunta que não quer calar. Eu sei que em todos os seus processos, tudo que Sim. você tem vivido, eu gostaria que você compartilhasse, Jana, um pouco da sua caminhada, da sua jornada, quem era a Janaína, ou talvez algo que impactou mesmo a Sim. sua jornada, algo que faz parte do seu testemunho. Sim. E aí a gente vai trazendo para os dias atuais aí, Sim, Jana, fala legal. para nós. Bom, tô aqui numa caminhada, já tenho 45 anos, não parece, claro. Nunca, né, gente? 45 anos, tenho um testemunho de conversão de mais ou menos uns 18, 19 anos convertidas ao Senhor. E, assim, durante todo esse processo de crescimento, da passagem da vida, né, dos meus 20 anos para os 25, para os 30, o Senhor foi muito bom comigo, até antes mesmo de eu conhecê-lo, né? Antes mesmo da minha conversão, hoje eu consigo olhar para trás e ver como o Senhor foi bom comigo, apesar da minha história, apesar da minha cultura, apesar de onde eu vim, né, da minha criação. Deus foi muito bom comigo, assim, todo o tempo. Então, assim, meu testemunho é um testemunho, assim, até forte, né? Um dia a gente pode sentar para conversar sobre o testemunho em si, realmente, o meu casamento, a minha conversão, como que foi, como o Senhor me chamou, né? Teve momentos que eu achei que não daria certo, que não teria como continuar, mas o Senhor sempre me respaldando. Hoje eu entendo que tudo que eu passei foi para me fortalecer. O Senhor me fortaleceu assim de uma forma, me deixou muito resiliente, né? Muito perseverante. Estou estudando agora, né? Porque durante essa caminhada eu não consegui, né, fazer isso antes, fazer isso com uma idade um pouco, né, mais tranquila, né, onde minha cabeça era mais tranquila e tudo mais. Mas graças a Deus, Deus também deu essa oportunidade hoje, então eu aproveitei depois de me conhecer. Aproveitei todas as oportunidades depois de me conhecer, porque até então eu tinha perdido muito tempo. Tinha perdido muitas oportunidades, né? Eu deixava passar. Eu sempre achava que não era o meu tempo, eu sempre achava que não era para mim. E isso foi só me amortizando, foi só me parando, né? E quando eu resolvi fazer a questão do autoconhecimento, né, com a análise, com a psicologia, que eu fui entendendo um pouco mais de mim e realmente quebrando cadeias mesmo, quebrando correntes, assim, ainda tô, tá, gente? Quebrando até hoje coisas que eu vejo que me param, coisas que eu vejo que me limitam, e que eu sei que se Deus me chamou, ele não me limitou a nada. Eu posso viver coisas maiores do que, né, do que realmente eu acredito que eu possa viver. E ele acredita mais em mim do que eu mesma. Verdade. Mas, assim, depois do autoconhecimento, depois da análise, depois disso tudo, eu fui começando a pesar algumas coisas, né?
meu passado, minha infância, por exemplo, é muito delimitada com algumas coisas, né, pelos pais, pela criação. Então, tudo ou não podia fazer, ou se fizesse, tinha que ser, né, Bem regradinho. regrado. Então, eu cresci com essa coisa da regra na minha cabeça, assim, e até hoje eu sou um pouco, tá? É. Mas Dá não uma seja ruim, mas o que que acontece? A regra é o excesso, no né? excesso que eu vivi isso, meu, ela me parou demais. Ela me parou demais. Para mim tudo era muito difícil, tudo muito, não ia conseguir fazer, não ia poder fazer. Ah, é questão de poder também. Você não pode As isso aqui não dá. crenças. Isso, crenças limitantes. Você não pode fazer isso, isso não dá para você. E isso, meu, foi me atrasando. Hoje eu tô fazendo, né, depois de me conhecer, só que agora eu tô no outro processo. Olha só. No processo de entender que eu não estou atrasada, porque o que que é o problema? Eu perdi tanto tempo nessa caminhada, que agora que eu quero fazer para ontem. Ah, E as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Então, assim, então eu tô agora no processo de calma aí, vai dar tempo, calma, não vai morrer amanhã, e se morrer também tudo bem. Mas assim, é, sabe, tudo tem que ter limite. Então, para mim, é tudo ou muito 80 ou muito 8, né? 8 ou 80. Porque, assim, tudo realmente, para mim, hoje tá. Não, calma, você tem que ir, mas se der tempo, deu. Se não der, não tem problema. Então, assim, como que a nossa vida ela é moldada, né? Pelo que a gente viveu dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos pais. E o quanto, se a gente deixar isso tomar conta de nós, o quanto isso prejudica a gente. Eu fui muito prejudicada. Hoje eu, assim, hoje eu não culpo ninguém, sabe? Não culpo pais, não culpo nada. Eu culpo a mim mesmo, que me limitei porque eu quis, né? Porque chegou uma hora que eu já era maior de idade e eu podia fazer as coisas. Mas mesmo assim eu achava que ainda não dava, porque eu coloquei na minha cabecinha aqui e quem disse que eu conseguia tirar. Então é isso, assim, vamos conversando, porque realmente tem bastante coisa assim, muita eu vou coisa. trazendo. Não, Jana, você falou uma coisa, né? Até como você falou, sua idade Sim. não parece, que é uma linda, é uma rígida, 45, gente. 18, 20 anos, com licença, mas aparência de jovem, porém, a tua cabeça vai além da idade que você tem, Sim. devido também a um traço que você tem aí que já viveu demais, né, Jana? Então, por ter vivido muito, graças a Deus, a aparência é de menina, mas a cabeça é quase o dobro da idade, porque já viveu muita coisa, já aprendeu, já experimentou. Só que nisso é aquilo que você falou, enquanto a gente não para se olhar, a gente vai indo pelas crenças, vamos nos limitando e vai chegando esses pensamentos intrusivos, que aí a gente, isso que eu queria que você explicasse um pouco, porque eu acredito que muitas mulheres, talvez nesse exato momento, vão se identificar com isso, sobre esses pensamentos intrusivos que fica lá, ah, não, você não consegue não. Ah, ou tipo, você já é vivida, você já, isso aí, para que você vai parar para estudar? Isso aí você já tem, você já experimentou, você teve que lidar a ferro e fogo. E aí, como que você fez também para separar e calar? Como que é? Um exercício diário, eu acredito. Total. Toda hora, na verdade. Diário e toda hora. Porque assim, eu lembro que o meu primeiro pensamento foi com 7 anos. Olha, eu lembro disso, eu tinha 7 anos de idade. Eu lembro de pensar assim, fiz 7 anos. E aí parecia que o negócio, tipo assim, tudo que estava à minha volta, que estava acontecendo na minha casa, eu passei a entender. Uau. Os problemas. Gente, eu me preocupava com conta. Eu nem trabalhava. Uma criança. Não trabalhava e, tipo assim, como que uma criança fica preocupada com isso? Mas eu lembro de ter 7 anos, eu fiz 7 anos, foi no dia do meu aniversário. 7 anos eu comecei a pensar, meu Deus, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tem tal conta para pagar, e se não conseguir, sabe? Era esse pensamento. E se eu não conseguir? E se meu pai não conseguir? E como que vai ser? Então, assim, eu lembro disso, como começou com esses 7 anos, eu lembro disso me seguindo ano a ano, sabe? Dos problemas que aconteciam e eu parar a minha vida para ver o problema passar ou sentir esse problema como se fosse meu. Nossa. Meu, era muito forte, assim, muito forte mesmo. Eu acredito que era algo psicológico mesmo, que tá, como na minha cultura, né?
mulher aguenta, né? Mulher vai, não, tudo aguenta, Tem que dar conta. tem que dar conta. Ai, para de frescura, não dramatiza, que era o que eu sempre fiz, nunca dramatizei. Então, assim, eu vivia aquilo, Jaque, vivia demais, 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 assim, intensamente. E foram anos vivendo esses pensamentos de pagar boleto, de pagar aluguel, de que não era o De meu ser problema. útil. Mas eu não trabalhava, então assim, eu me sentia, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu posso ajudar? Você entendeu? Então, assim, eu acredito que essa questão de eu não posso, eu não consigo, não vai dar, começou aí. Porque realmente eu não tinha poder para resolver aqueles problemas, e eles nem eram meus. Exato. E aí eu ficava sofrendo aquilo, sabe? Aí quando eu vim para análise da questão do masoquista e tudo mais, eu falei, meu, é isso. Eu carrego o peso do mundo nas minhas costas, carrego o peso de que não é meu, que são de outras pessoas, eu carrego nas minhas costas. Como se o problema fosse meu, mas eu vivi isso muitos anos. Então, para mim, isso era normal, sabe? Pensar no que o Padronizou. outro estava pensando, agir pensando no que o outro ia pensar. Muito assim, sabe? Tipo, sempre querendo corresponder expectativas que às vezes eu nem sei se eram esperadas, mas eu, para mim, eu achava que tinha uma expectativa que estava sendo esperada pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu patrão, pelos meus amigos, por todo mundo. Sempre era uma expectativa que estava aqui na minha cabeça e que precisava ser sanada de alguma forma. Então, era sempre fazendo, 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 fazendo. Ah, deve fazer mais. Ah, vamos fazer mais, mais. Eu cheguei a trabalhar, teve uma época, eu era nova, trabalhava das 10 da manhã às 10 da noite. Meu Deus. Assim, trabalhando. E sem contar que, quando eu estudava, né, então saía do trabalho e às vezes para a escola com fome, tipo assim, tudo para estar dentro de um parâmetro que eu achava que era o certo. E acho que o primeiro baque, que aí, como eu falei da faculdade, foi quando eu descobri que o que eu sonhava, que, tipo, por exemplo, um curso, por exemplo, de faculdade, eu não ia conseguir fazer. Que foi quando eu fui prestar um vestibular, né, numa faculdade pública, né, porque não tinha nem como pagar numa faculdade naquela época, eu não passei. E aí, não passei, fiquei muito chateada, mas ao mesmo tempo que eu não passei, eu fiquei aliviada pelo fato de que eu sabia que se eu passasse, eu teria que morar em outro lugar, aí teria que, sei lá, conduzir uma vida totalmente nova, com as finanças zeradas, porque eu não tinha nada. Então, como que eu ia fazer se eu passasse? Então, sempre foi tudo muito limitado, sabe? E aí, assim, além de ser limitado, né, entre aspas, que era, eu limitava ainda mais, né? Porque assim, ó, não vai dar, você não vai dar conta, você não vai conseguir. E então, assim, esses pensamentos me seguiu a vida inteira, até igual, eu falo até a questão do autoconhecimento, né, que foi onde eu destravei, deixei muita coisa para trás, porém eu vejo que ainda hoje tem coisas, É o calcanhar de Aquiles. ainda hoje tem coisas que remete ao passado, situações que eu passo, por exemplo, de situações do jeito que eu ajo, e que realmente eu sei que tem a ver com o passado, e o pior agora eu sei, né? Então. Eu sei e eu continuo fazendo, sabe? É E terrível, é isso é delicado. pior, isso é o pior. Porque se torna um padrão, né, na nossa mente, a Exato. gente vai sendo conduzida Sim. por aquilo por muito tempo Sim. e nós acreditamos, então, que aquilo é uma informação correta. Exato. Então, para a gente desconstruir tudo isso, não é fácil, não é do dia para a noite. Muitas pessoas acham, né, Jana? Do dia para a noite, ela vai ficar intacta, maravilhosa, linda e bela. Mas aí, por um exemplo, vamos trazer essa parte, como você falou, você nunca foi de fazer drama a vida inteira. Sempre aguentando. E, às vezes, você nem era tão cobrada, mas você já se cobrava desde os 7 anos de idade. Sim. Então, fale para mim, Jana, como que do dia para a noite você vai ser aquela que vai começar a ser a princesinha, né? Tem umas clientes que eu falo, né, que elas são tão duras que eu falo, olha, chegou a hora, o seu momento. Ela fala, como assim, Jaque? Você vai se tornar uma princesinha. Agora você vai falar, ai, amor, pega pra mim. E aí elas dão risada, mas tem que quebrar, a gente vai ter que quebrar esse sofisma. E é difícil, não é, Jana? É isso que eu queria que você falasse, porque não é automático. Por um exemplo, você quer resolver um problema. Muito mais fácil. Vou pedir, que eu vou pedir um favor? Gente, que terrível. Olha, e o que é mais difícil, Jana? Fala pra mim. Inclusive isso, você ter que pedir para alguém fazer alguma coisa para você, era difícil para mim, gente. Olha, sabe, é um absurdo isso, sabe?
E eu comecei a analisar que tinha tanto orgulho no meio, sabe? Sabe, Nossa. orgulho. Não vou falar. Questão da imagem, Não né? vou chorar. Não vou chorar na frente. Chorava atrás, escondida, pra ninguém ver. Mas não vou, sabe? Vou ficar aqui, na minha pose. Orgulho, totalmente. Assim, aí já remete para a parte espiritual, porque eu comecei a ver um monte de pecados assim fortíssimos que estavam aqui dentro, e que, né, com a aparência de mulher forte. Ô, Com a Jana, aparência de não, mulher que. até desculpa te interromper, mas é muito importante falar isso, porque às vezes a pessoa acha, ela está tratando as emoções, Sim. ela está fazendo análise, terapia, seja o que for, mas só está tratando as emoções. Olha essa informação que você falou que é importante, porque ao mexer e gerenciar tudo isso, o que eu encontro lá? Pecado, muito. E não é importante linkar que o processo, a gente não separa a mente do espírito, não tem como, não está tudo interligado. Tudo. Por exemplo, quantas vezes eu magoei pessoas com o meu jeito, né? Jeito duro. Minha mãe fala que eu sou muito minha mãe chama eu de. Eu tenho um apelido, a patroa. A patroa chegou. É assim, a patroa chegou. Mas ela fala que eu sou mais dura, que eu sou mais seca. Então, assim, quantas vezes eu magoei até minha própria mãe, né, com o meu jeito de falar que eu quero que tudo seja prático. Porque tudo foi prático para mim. Ou é 8 ou 80, sabe? Sim. Assim, não tem mais ou menos. Tem o que é e o que não é. Sempre foi assim. Então, assim, aí eu acho que as pessoas têm que agir assim também. Ai, Jana. E aí Deus é tão perfeito que ele coloca um monte de dramático perto de mim. Gente que chora, gente que faz drama. A minha irmã do meio é assim, a minha mãe é dramática. Então, é tudo pra me treinar, sabe? Tipo assim, minha filha treina aí, querida. Vou te lapidar. Exato, porque ninguém é igual a você, fofa. E aí? E você tem que ver nesse mundo. Você faz o quê? Se esconde? Que é o que eu fazia antigamente, eu me escondia das pessoas. Nossa. Aí quando você vai pra igreja, aí, automaticamente você já meio que se liberta dessa questão, né? Você vive em comunhão, então você tem que estar em comunhão. Mas quantas vezes eu fugi das pessoas que eu não conseguia lidar com as conversas, entendeu? Você se culpava, Jane, em algum momento ou não? Não, porque eu ainda não sabia que era errado. Eu vivia, na verdade, eu achava eu a super certa, né? A melhor funcionária que meu chefe tinha. Funcional Super também? funcional, entendeu? Esse negócio, tipo, comigo tava sempre tudo muito certo, eu respondia antes da pergunta. Nossa. Então, assim, tava, né? Excepcional. Mas Deus quebrou tanto já que essas coisas. E doeu, Jana? Fala pra mim. Muito. É porque o povo acha também que não dói ser tratado. As pessoas acham que vem para um processo, vem se cuidar, vem olhar para si, vem se conhecer. As pessoas acham que agora, nossa, agora que ela vai ser a dona, a professora, a que sabe tudo, mas não é isso tudo. Explica mais, Jana, explica mais. Por exemplo, a questão desse tempo que eu passei, né, vivendo isso tudo, na hora que eu descobri, né, quem eu sou de verdade e que o quanto eu estava errada e tudo mais, como você muda um tempo desse, né? Uma vida. Como você muda. Então, aí, e Deus é tão bom, porque eu falei que Deus quebrou e realmente ele foi mostrando coisas e fazendo coisas. Por exemplo, a questão do trabalho, né? Que eu tava ali me dedicando, tal, maravilhoso e tal. Assim, a funcionária, a expert, a top das top. Aí você sai e você deixa um monte de coisa para trás que não valeu nada. Sabe quando você vira e fala assim, o que eu fiz? O que eu tenho, a não ser o conhecimento, que é claro, isso eu não posso reclamar, porque realmente me deu oportunidades, eu conheci muitas coisas que, né, o problema de ser como eu fui, não é exatamente eu acho que o problema mais é realmente você passar como se fosse um caminhão na vida, né, passando por cima de tudo. Mas há muito conhecimento, porque você busca, você quer saber. Então, assim, graças a Deus eu tenho muita coisa que eu sei que eu aprendi na raça, entendeu? Que hoje eu vejo as pessoas capengando, às vezes, para aprender coisa básica, que eu aprendia rápido, só de olhar. Então, assim, Deus foi muito bom comigo, até nessa questão. Mas aí, quando você vê que você passou um ciclo inteiro, você, levou conhecimento, ok, beleza, mas você não levou mais nada além disso. Nada. Se falar o que eu tenho dentro da minha casa hoje, que foi equivalente ao meu trabalho, hoje eu não tenho nada. Nada. Então foram, por exemplo, o trabalho que eu tive, eu trabalhei 22 anos no mesmo lugar. Uau! Então, assim, falar, puxa, o que você tem lá? Hoje eu não tenho mais nada, porque
Nada. O conhecimento, ok, mas o resto, nada. Então, assim, lutei, fiz um monte, prejudiquei inclusive minha saúde, tá? Porque eu era tão focada, gente, olha. E de verdade, eu acho que é importante a gente ser focada, a gente fazer o melhor no que a gente se propõe a fazer. Eu acho que tem que ser assim, né? Porque a palavra fala, né, que tudo que fizer, faça como ao Senhor. Eu acho que a gente tem que ser assim. Só que em excesso, isso machuca a gente, machuca pessoas, e você não leva a nada, não te leva a nada, sabe? Não te Tipo, leva você não parava pra descansar, para Jana? descansar. Tipo, você ia trabalhar doente? Doente, já que, olha, eu não posso ter filho, né? Ok. E eu não posso ter filho por quê? Porque eu deixei uma situação agravar nessa época que eu trabalhava. Nossa. Era tão grave esse meu jeito de ser, que eu deixei agravar uma situação de saúde que não teria tido tão grandes problemas se eu tivesse tratado no começo. Eu fiquei 1 ano indo trabalhar com dor, com Nossa. dores assim terríveis. Quando eu descobri, eu já estava quase morrendo de verdade. Era uma infecção enorme. Que assim, não tinha o que os médicos fazerem, não dá para dar remédio mais, não dá para dar antibiótico agora. Agora a gente tem que operar e tem que ver o que vai conseguir salvar. Era mais ou menos isso. Então, tipo, vamos te abrir para ver o que vai dar para salvar. Então, assim, me tiraram trompas, me tiraram ovário. Depois, hoje, com 45 anos, que eu passei o processo também de querer ter filho e não poder, eu falei, puxa, eu perdi isso da minha vida. Ou seja, assim, a sua saúde sentiu praticamente Total. 100%. Total, assim, muito, muito triste mesmo, assim. Hoje eu poderia ter um filho, né? De repente, eu acredito muito que a mão do Senhor, né, tá sobre isso, ok, mas eu fico com medo, inclusive, às vezes, de ter passado um propósito que teria que sido meu, né? Por exemplo, de ser mãe, né? Puxa, Deus me colocou num caminho hoje aqui para ser mãe e eu não fui, por quê? Porque eu achei que eu tinha que fazer o que eu estava fazendo. Porque eu Nossa, achei que eu tinha que fazer, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que correr atrás, que eu tinha que pôr as coisas dentro de casa, dá né? conta Dar de conta de tudo. e se anulou ao máximo. Anulou ao máximo, entendeu? Então, assim, então, ao mesmo tempo que eu acredito que o Senhor, ele tá no controle de tudo, e eu sei que ele Sim, tá, sim. mas eu tenho até medo de realmente ter, puxa, Deus tinha um propósito, sei lá, na maternidade, e eu deixei passar, assim, entendeu? Uau! E você falando isso, Jana, no almoço eu vi essa frase aqui, ó: adiar uma decisão não pausa o problema, só dá mais tempo para ele crescer. E Total. isso é muito real, porque você falando, né, que você não se dava também as Sim, pausas, né? sim, E sim. como é importante, como você falou, faça tudo o que fizer como se fosse Como se para o fosse para o Senhor, Senhor. mas as pausas também Sim, são para o sim. Senhor. Ó, esse trabalho que eu comecei a trabalhar foi em 99, 1999, eu tinha 19 anos. Quando aconteceu isso comigo, da questão da saúde, que eu fiquei internada, quase morri e tal, foi em 2006, ou seja, eu tinha 7 anos que eu estava trabalhando lá. Ok. E nesse 2006, eu fui de ambulância para o hospital, falando no meio do caminho para minha mãe, quando eu voltar, eu vou sair do meu trabalho. Tinha 7 anos. Ou Essa é questão de seja, adiar, tá? Voltei, o que que eu fiz? Calei a minha boquinha, calei a minha vontade, tudo aquilo. Porque quando vem a doença, né? Aí você fala, meu, isso não tem valor, esse não tem valor, esse não tem valor. Você faz uma lista, né? Do que não tem valor. sim. O trabalho já era uma coisa que não estava no meu valor mais. Ao ponto de eu sair falando na ambulância para minha mãe que quando eu voltasse, eu ia pedir as contas, nem sabendo se eu ia voltar, né? Porque eu já estava indo com uma sentença mesmo de algo muito terrível. Então, assim, nem sabia se eu ia voltar. Mas eu tava indo, sabe aquele negócio de fé, né? Sim. Tava indo falando assim, quando eu voltar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pedir demissão. Voltei, eu não pedi demissão. Eu fiquei de 2006 a 2020, Uau, Jana. que foi quando eu resolvi fazer essa questão do autoconhecimento e comecei a dar umas análises em mim e tal. Mais 14 anos. Mais 14 anos. Uau! Fia, adiar. E assim, e que a gente fala que adiar é só até amanhã, né? Não. Ai, que A gente pena. não adia até amanhã, não. A gente adia muito tempo. A gente vai
passando, quando você vê, passou 14 anos da sua vida, Sim. entendeu? E a velha história, né, Jana, que um problema que a gente resolveria talvez em um dia, pode virar 10 dias, pode Exato. virar 20 anos, Exato. e é o mesmo problema ali Exato. intacto. Mas assim, Jana, e o bacana é que quando a gente começa a mexer e ver tudo isso, Sim, é um mix, né? Que a gente sim, fica, ai meu Deus, olha o que você acabou de falar, tem sim. coisas que eu paro para pensar, será que eu deixei? Será que eu vou carregar esse peso? E assim, é um mix, não é isso? Isso que eu Sim. queria que você também compartilhasse com a gente, porque assim, a gente entende que eu mesmo, né, eu já, que eu passei pelo autoconhecimento com 28 anos, e a sensação que eu tive era que, tipo, uma bomba relógio chegou na Sim. minha mão. Tipo, eu tenho que viver tudo que eu não vivi, eu tenho que correr atrás, tudo que eu deixei passar em 28 anos. Só que não é por aí que funciona, né, gente? Não. Porque a gente já tá em outro corpo, né? Outra fase, não adianta querer correr. Não tem mais nem o vigor, que, igual você, com 28 anos, dê glória a Deus. Nem Jesus. Quem dera eu tivesse tido uma oportunidade que com 28 anos eu tivesse me conhecido, sabido, tentado saber o que era melhor para mim. Quem dera. Quanta coisa eu tinha evitado já, que eu tinha evitado muita coisa, sabe? Mas assim, ok, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas realmente, hoje, tipo assim, eu tentei, e aí que é o que eu falei, que eu tô tentando agora pensar de uma outra forma. Calma, beleza, tá atrasada. Eu tô atrasada mesmo, se você for olhar por idade, eu tô atrasada. Mas não, também não vou conseguir de uma hora para outra resolver o que eu passei anos, né? Anos protelando para resolver. Então, assim, eu preciso entender hoje que é um dia de cada vez, né? Viva o hoje. Seja feliz no hoje, no que você tem agora. E a estrutura, por mais que eu sempre penso dessa forma, o autoconhecimento, essa questão que é uma ferramenta de Deus na nossa vida, nos fortalece. A gente vê, por mais que eu estou com uma idade, por mais que eu estou cansada, porque o corpo vai cansando, mas a gente vai renovando a mente, os sonhos, né? Sim. É isso que eu queria entrar com você, porque aí a Jana vai se destravando, a Jana vai se permitindo, e ela não ficou mais limitada na idade, ela não ficou mais limitada no que ela perdeu, no que ela deixou para trás, e então a Jana vai indo mais uma nova estrutura. Até porque tem gente até que me fala, viu? Tipo, tem gente que fala, Jaque, eu sou mais eu. Tipo, gente que a cinquentona mesmo, sou mais eu. Não me troco por duas de 18. E eu acho incrível, por quê? Porque ela entendeu o valor dela. E isso faz toda a diferença, não faz? Porque as forças são renovadas, não, Jana? Eu acredito que hoje, com a idade, né, que eu já tô com 45, eu pensar assim que realmente hoje o meu agir diante das circunstâncias, das situações, é diferente do passado, e isso melhorou 100%, né? E seus relacionamentos, Jana? Também. Suas amizades, tudo também, você também. sentiu diferença? Muita diferença, muita diferença. Hoje, assim, eu priorizo de verdade, até um pouco de egoísmo até, né? Mas eu priorizo mais o que eu tô pensando, mais o que eu quero, né? Porque, assim, como a vida inteira foi sempre de agradar, né? Corresponder todo mundo, eu não preciso mais corresponder ninguém, sabe? Tipo, claro que às vezes a velha Janaína quer voltar, mas assim, eu preciso entender de uma vez por todas, e eu tenho entendido isso, de que realmente eu não preciso corresponder a ninguém, eu tenho que corresponder os meus anseios, as minhas vontades, né? E assim, o tempo ele me ajudou a observar melhor, a já ficar mais atenta, a quando eu tô entrando numa situação que, né? Porque a gente vive um ciclo, né? Então, tipo assim, sempre quer voltar. Então, assim, hoje eu consigo enxergar, tipo, não, peraí, eu tô começando a fazer o que eu fazia antes, calma, volta, sabe? Hoje eu consigo ver isso. O negócio da consciência, né, Jana? Tipo, nossa, por que eu fui fazer isso? Isso mesmo. Então, hoje eu já consigo, peraí, calma aí. Ó, você falou uma coisa aqui, né? Remete muito ao que você fazia antes, então volta. Aos seus pensamentos, volta. Aquela questão de ser bem reclusa, né? Sai da reclusão, volta, porque senão, filha, eu entro na caverna mesmo e fico lá igual era antes. Então, assim, hoje acho que essa questão tem me ajudado bastante, de eu estar consciente do que me prejudicou, né? E tentar fazer com que essas coisas hoje não me prejudiquem mais, né? E, inclusive, elas foram ferramentas para mim, né? Eu acho que
nada é jogado fora, né? Todas as experiências nossas jogadas fora, mas, por exemplo, a questão da perseverança hoje, né? Tipo assim, hoje, depois de tudo que eu já passei, né, e tal, eu não desisto muito fácil, né? Eu não vou desistir muito fácil. Tá difícil, tá cansativo, mas eu vou continuar. Porque eu já passei por coisas bem piores, Olha muito isso. mais difíceis, das quais eu não podia nem pensar numa outra situação. Por exemplo, quando eu trabalhava, eu tinha que sustentar a casa, por exemplo, não tinha o que fazer. Ou era trabalhar e sustentar a casa, ou era morar na rua. Ou era Uau. voltar para casa dos meus pais, por exemplo. Mas assim, então assim, hoje eu não tenho mais essa história, você entendeu? Então, tipo, hoje eu entendo que eu tô mais livre para aceitar ou não, para corresponder ou não, né? Mas tudo isso baseado no que eu já vivi também, É. né? Por isso que é importante, né? A gente viver caindo, levantando, Sim. né? É tudo a lição. Aos rascunhos, né, que a gente Sim. vai olhando, opa, já estive nesse lugar, e você falar de todos os dias, a gente tem que olhar e analisar isso para o resto da vida. Esses dias mesmo eu estava numa correria, e do nada eu parei e falei, mas por que eu estou fazendo tudo isso sozinha? Por que eu não peço ajuda? Aí na hora eu peguei o celular, liguei pro meu marido, falei, ô querido, é o SOS, né, marido, me ajuda aqui. Ele, tá bom. E aí eu lembrei, é verdade, ninguém tem bola de cristal. Se eu não pedir, eu vou carregar, e se eu carregar, eu vou sofrer Vai sozinha ficar com e raiva. vou descontar em quem não merece. Porque Exato. é o ciclo, Isso né? mesmo. Infelizmente, a gente estava falando agora há pouco, né, também sobre escola, Sim. criança, Sim. os pais, e às vezes a gente acaba descontando até mesmo quem não merece. Sim, São os exatamente, filhos. exatamente. Mas assim, Jana, falando mesmo agora da Jana que tem todas essas experiências, que reconhece o valor de cada uma delas e que tem caminhado, Sim. e não de uma forma que não é não, vamos falar uma palavra decente aqui para o povo entender, porque às vezes o povo acha, agora ela está indo e deixa a vida me levar. Não é. De jeito nenhum. Porque tem gente que olha assim, não, Mesmo porque já já é do meu caráter não deixar a vida levar. Né? Já era assim antes, gente, antes de amadurecer. Então, assim, imagina madura. Então, assim, já não era, né, deixa a vida me levar antes, imagina agora. Então, assim, a questão é que eu aprendi a equilibrar, né? Aprendi a equilibrar. Então, tipo assim, hoje eu me permiti ficar sem o emprego, trabalho com meu marido, é dificílimo trabalhar com meu marido, entendeu? Eu me permito hoje estudar e não virar para mim e falar, não, não vai dar, não vai dar. Nossa, mas você teve tanta oportunidade agora que você vai querer ir? Não permiti que isso falasse mais alto no meu ouvido. Então, assim, hoje eu me permito muitas coisas e é engraçado que, assim, enquanto eu vivia aquela história presa, né, no trabalho, naquela correria e tal, eu não vivia nada, Jaque. Nada. Eu não vivi nada. Eu não tenho uma história para contar daquela época. Não tenho nada. E aí, se for olhar de 4 anos, 5 anos já, que já faz que eu tô nessa de depender do marido, eu vivi coisas que eu falei, uau, eu vivi tudo isso já em 5 anos, entendeu? E foi maravilhoso. E sabe, e é legal que assim, quando você entra dentro de um processo de transformação, de mudança, que Deus está junto, meu, tudo coopera. Nossa. Tudo coopera. Até as quedas, coopera. É aprendizado. Exato. São Até lições. dói, machuca, mas é legal que eu sempre atribuo tudo a Deus. Então, eu falo, é Deus fazendo. É Deus, ó, Deus tá me, ó, dando uma aplicação divina aqui Isso, agora. exatamente. Então, tipo assim, então tudo eu atribuo a Deus. Então, assim, realmente foi difícil, algumas vezes chorei, me desesperei. A questão, por exemplo, depender do marido, então. Era isso que eu ia perguntar agora para você. Fala mais sobre isso, porque eu sei que nesse momento tem umas queridas aí que até bate o pé, Jane, e fala, não vou depender do meu marido, porque se ele for embora eu tô na roça. E aí, Jana, fala para nós sobre a sua experiência com isso, como você já partilhou. Em 5 anos, viveu coisas que nunca tinha vivido trabalhando lá no CLT, 22 anos. E como mais assim, a adaptação. Que é o que eu sempre converso com a mulherada. Gente, tudo é uma adaptação. Não é do dia para noite que você vai amar. Ai, não tem horário para bater um cartão. Não. Mas como que foi, Jana? Menina, foi difícil.
Realmente um processo, né? Que ele vai melhorando Sim. cada dia. Vou pegando gosto. Tô pegando gosto agora, gente. Eu tenho até medo de ficar preguiçosa, mas brincadeira. Mas assim, nossa, foi muito difícil. Uau. Sabe, você falar, uau, agora você não traz mais dinheiro para casa, querida. Então fica aí na sua e tal. Mas assim, eu glorifico a Deus que meu marido é uma bênção, então, tipo, não deixa faltar nada. Eu lembro que, ó, eu tava para sair do emprego, ia sair em dezembro. Sim. Eu fui na farmácia, então eu lembro de fato, sabe? Sim. Que vai ter nos lampejos. a mudança da história. Sim. Eu lembro que eu fui na farmácia e eu tinha um filtro solar que eu comprava que era muito caro. Aquela foi uma das, tá? Porque teve outras também, mas assim, uma das. E eu falei assim, nossa, tá na promoção. Eu tava com meu marido. Nossa, tá na promoção. Eu acho que eu já vou levar uns 3, porque depois eu vou ficar sem emprego. Deixa eu fazer um estoque. Boa, gostei. O meu marido ficou tão bravo já. Olha, esse homem brigou comigo na frase. Quer dizer que eu não posso comprar um negócio desse aí pra você? Você acha que eu vou deixar faltar isso daí pra você? Uau. Menina, eu sei, ó, isso foi uma das vezes. Quantas outras vezes? Dentro do mercado, comprando alguma coisa na rua, ou indo numa viagem. Tipo assim, ele fala assim: a gente vai viajar, então você pode parar com essa questão de economia aí na sua cabeça. Ou a gente vai viajar para viajar, ou então a gente não fica economizando. Então, assim, eu vivi coisas que eu não vivia antes. Por quê? Porque eu também sempre fui muito mão de vaca, sabe? Tipo assim, não queria abrir mão pra nada, porque sempre era tudo muito contado, muito Aquele certo. medo de faltar. Isso, medo de não ter mais pro mês. Já que eu estocava shampoo. Louca. Eu estocava shampoo. Eu estocava coisa dentro do armário que eu ficava com medo do amanhã. Ai, vai que não dá. Vai que não... Sabe? Sempre vivendo pelo amanhã. E isso vai desencadeando até ansiedade, Total, não é, Jana? total. Porque a pessoa fica ansiosa, Total. ela fica Eu cheguei a ter ataque de pânico. Uau. Ataque de pânico. Assim, bem no... Eu falo que, assim, essa saída minha desse trabalho foi assim, meio que Deus foi chutando, assim, né? Ou você vai, minha querida. Porque, pressionou. Assim, já te falei várias vezes, você tem que sair, você não sai. Então, assim, porque era realmente, não era só a dependência do meu marido, mas a dependência de Deus. Porque era muito fácil eu estar falando que confiava em Deus, mas eu estava ali, ó, com o meu certinho, ó. Tudo certinho, tudo na regra, tudo na ponta do lápis, todos os boletos pagos certinho e tal. Só que aí, quando foi essa questão ó, agora você vai ter que depender de Deus, e aí? Então, aí foi assim, realmente um chute assim de Deus mesmo, ó, sai, ou sai, ou sai. Então, começou a me dar ataque de pânico. Tipo assim, do nada, eu tava trabalhando, começava um negócio terrível. Teve um dia que eu fui que tava tão feio, aquele dia tão feio, que eu não conseguia respirar. Fechou, trancou a minha garganta. E eu achando que eu ia morrer, assim, o medo de morrer, assim, terrível, que eu não sei de onde vinha. E assim, por que tudo isso? Você entendeu? Não. Realmente vivendo algo que era muito pesado pra mim. Já não tava dando mais. Tipo assim, eu aguentei todo o tempo e eu achava que continuaria aguentando até, sei lá, 50, 60 anos. Só que o nosso corpo vai reclamando e a gente não vai dando atenção. Aí grita, né? Aí chega no ponto do Exato. corpo gritar. Exato. E aí talvez a gente fale, opa, acho que já não tem muito o que fazer. Tá bom, Deus, eu entendi. Exato, não tem como. E aí, esse dia da farmácia, eu falei, uau, quando ele falou isso pra mim, eu falei, não, tá bom. Eu não levei o filtro solar, não levei os 2 filtros solares. Olha! Olha. Não levei, falei, tá bom, deixa aí. Realmente, porque eu falei, puxa, eu preciso depender de Deus, eu preciso depender do meu marido, calma, as coisas vão acontecer, calma, né? O dia de hoje é hoje, o de amanhã a Deus pertence, e é isso. E aí, assim, não foi fácil viver o hoje, só o hoje, sem pensar no amanhã. Porque a independente agora ter que depender, Ai, gente, não, nunca vai ser fácil, mas quando você entende o propósito, sim. aí você fala, opa, agora as coisas estão começando a fazer sentido. E assim, Jana, é lindo, nossa, que linda a sua história. Eu sei que você conseguiu partilhar aqui com a gente poucas coisas, mas que já trouxe muito impacto, sim. Mas é incrível que ao se conhecer, então, eu reconheço a paternidade de Deus. Exato. Isso é incrível, pelo menos eu defino essa frase no que eu vivi, porque é tipo, como você falou, eu tenho fé que isso vai acontecer, mas até o falar é lindo. E a prática?
porque era totalmente sem prática. E soltar as É. malas e falar, tá bom, Deus, eu vou confiar de Sim, verdade. sim. Ah, gente, que Isso, conversa Jesus, linda. muito bom. Gente, eu já quero aproveitar e vou pedir para a Jana, ela não vai entregar muito não, porque se você não se inscreveu, se inscreva que ainda dá tempo, mas a Jana vai trazer algo ali prático, ela vai trazer também parte teórica, mas assim, eu gostaria que você desse uma pincelada para a mulherada, sabe, Jana, sobre a sua participação e talvez, como nós da equipe já estamos sendo ministradas, né, Sim. até por aquilo que a gente vai fazer, que você pudesse compartilhar, né, como que você já está vivendo isso e o que talvez elas vão sentir ao ouvir ali o conteúdo que você vai partilhar. Posso falar o nome do conteúdo? Pode, pode, vai. Bom, foi engraçado quando a Jaque mandou a palestra para mim. Eu falei, ah, tá, que beleza, né? Justo para mim isso daí. Deus. Porque para mim isso é muito difícil. Até hoje igual eu falei, é um trabalho que eu tô tendo todos os dias, né? Sim. Que é sobre o descanso, né? O descansar. Gente, como é importante descansar. Descansar em Deus, descansar realmente, sabe? Parar, ter um tempo, pensar em você, olhar para você, se preocupar com você, fazer uma análise do que você tem vivido, que é mais ou menos o que a gente vai falar no Imersão. Parar, pensar, analisar o que realmente importa, o que não importa, né? Colocar na balança, né? Essa questão de eu, por exemplo, querer fazer tudo para ontem, né? Porque eu acho que eu tô atrasada, que é o que eu tenho vivido e tenho tentado não viver mais. Por isso que eu falei da questão de ser justamente para mim, porque, ok, descansa, sabe? O que é seu vai vir no tempo certo, né? Deus está na frente de todas as coisas. Ele se importa com isso, ele quer isso, né? Tem até uma frase que eu vou falar assim, né? Que você colocou lá, que Deus quer soldados firmes, né? Não quebrados na batalha. Verdade. Porque é sobre isso. Se você não se cuidar, como que você vai para a batalha? A vida é uma batalha. É uma luta diária, todos os dias. Se você não estiver fortalecido, como que vai ser? Você vai perder. Cadê o sentido? E no primeiro embate você vai perder, você não vai conseguir. Então, assim, se a gente não parar, a gente vai perder. Então, assim, vou continuar e vou fazer tudo, né, de qualquer jeito, atropelando e tudo mais. Uma coisa ou outra vai sair ruim. Sim. Isso é com certeza. Mas tem também a questão de você, poxa, você quer perder a batalha? Você batalhou tanto para perder a batalha? Morrer na praia? Não. Não, pelo amor de Deus, então para, dá um sosseguinho, né? Continua amanhã, continua depois de amanhã, tá tudo bem, né? É isso. Que lindo! Gente, não, vai ser uma bênção. E aquilo que a Jana falou, né? A gente precisa aprender, mulheres. E é claro que nós vamos direcioná-las, né, Jana, de uma forma que talvez elas já escutaram isso em outros lugares, talvez até vendo um vídeo na internet, mas elas vão entender na prática. Então, isso que vai impactar, isso que vai dar a chance, de fato, delas colocarem na balança, como bem você colocou aí. Isso é muito importante porque é tanta correria, correria, ninguém para descansar, mas também ninguém para entender o real descanso e colocar na balança o que precisa colocar. Com certeza, é igual você falou, né? A teoria todo mundo sabe, né? O problema é a prática. Quando vai para a prática, como que eu faço? Aí o bicho Como pega. eu faço? Verdade, Jana. Jana, muito obrigada, minha querida, linda. E, gente, eu vou deixar ela encerrar aqui, é claro. Encerra para nós, Jana. Muito obrigada. Pessoal, obrigada pelo momento, por deixar eu compartilhar minha vida um pouquinho. Espero que tenha abençoado algumas mulheres aí, que seja bênção na vida de vocês. E realmente, gente, a vida é uma constante mudança, transformação. A gente só precisa estar aberta a essa transformação, porque quando a gente está aberta à transformação, tudo pode acontecer, tá? Então, assim, viva o melhor de Deus hoje. Amanhã, a Deus pertence. É isso aí. Tchau, Deus gente. abençoe. Deus abençoe.